Irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas, amém? Ainda aprendendo, com máscara, microfone, um pouco de cada um. Realmente Deus tem falado às nossas vidas, falou pela manhã com o presbítero Marco, aqueles que estiveram presentes, aqueles que estiveram assistindo de casa, participando do culto, foi ricamente abençoado. E dependemos sempre da graça do nosso Deus, para que Ele possa estar ministrando e renovando a nossa fé, renovando a nossa esperança nele. O texto da nossa meditação nessa noite se encontra na epístola, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, verso 7 ao verso 15. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, verso 7 ao verso 15. Diz assim as Escrituras: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Vamos falar com o Senhor? Deus, diante da Tua palavra, carecemos da ação do Teu Santo Espírito, ministrando, Senhor, aos nossos corações e mudando as nossas vidas, em nome de Cristo. Amém. Nós estamos aqui falando da segunda epístola que foi escrita, por Paulo, provavelmente uns 6 meses depois que ele tenha escrito a primeira epístola aos Coríntios, e lá por volta do ano 55, e ele reivindica a sua autoridade apostólica ali. A igreja estava sendo invadida por vários falsos apóstolos, profetas, e Paulo, como pai que amava aquela igreja e procurava ensinar, ele via necessidade de estar aquecendo aqueles corações. E ele lembra dos seus sofrimentos, das suas lutas, mostrando da fraqueza, mostrando da graça de Deus e mostrando da doutrina da reconciliação com Deus. O ponto que nós lembramos, uma parte do versículo 9 do capítulo 12, quando ele fala, citando a palavra do Senhor para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus queridos, quando olhamos essa carta e a reivindicação de Paulo, ele trata aí sobre o que ele estava passando, mostrando o seguinte: que lutas, dificuldades, desafios sempre vão existirem, sempre vão estar presentes na vida daqueles que servem ao Senhor. E a história mostra isso para nós. Nós lembramos de Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles jovens ali que serviam ao Senhor, e eles tiveram que sendo jogados na fornalha.
as dificuldades, as lutas. Daniel, que era companheiro, foi jogado o quê? Aos leões. José do Egito foi jogado à prisão. Pedro teve o quê? Também a sua prisão. João foi para a ilha de Patmos, ali exilado. Nós lembramos de Davi fugindo de Saul, se escondendo na caverna. E Paulo faz menção, quando os irmãos podem olhar depois, no capítulo 11, que ele sofria naufrágios, ele sofria ali aflições, açoites, e ele tinha de fugir dos patrícios que queriam matar, dos gentios, de falsos irmãos. E ele diz o seguinte: vocês estão questionando a minha vida pelo meu sofrimento. E se o apóstolo Paulo fosse dos nossos dias, talvez muitos questionariam. Falaram assim, mas que crente é esse? É naufrágio, é fome, é açoite, corre para lá, tem que fugir para cá, passando por várias dificuldades. Que cristão é esse que passa tanta luta? É por isso que eu queria falar essa noite sobre a maturidade na crise. A maturidade na crise que o apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui nesta noite. E nós devemos lembrar que as aflições, as lutas, batem a nossa porta. Lá na roça se fala assim, deu vaca na horta. Quando dá vaca na horta é o seguinte, que você deixou a porta aberta, a vaca entrou e comeu a horta toda. E tem vezes que acontece isso em nossas vidas. E diz o Salmo 34, verso 19, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. É isso que o apóstolo está ensinando. Há muitas aflições na minha vida, mas isso não vai desqualificar a minha vida como cristão. É o direito de falar que está doendo, o direito de falar que eu estou passando por lutas, mas isto me faz o quê? Melhor. As lutas e as dificuldades na vida sempre vão revelar o que está dentro de nós. Sobre a nossa fé, porque ali na hora nós mostramos se realmente confiamos no Senhor ou não na hora da aflição. Não ficamos negociando com o nosso Deus, não abandonamos o nosso Deus. Há quantos nessa caminhada minha de pastor, pessoas que eu encontrei e que falou assim, eu estava lá na igreja, mas eu estava com tantas dificuldades, não estava valendo nada para a minha vida. Não tinha fé. É hora da firmeza da nossa fé diante do Senhor. É momento de orarmos. A pergunta que eu faço para você, nas horas das dificuldades, como realmente você reage com a sua fé? Que tipo de fé que você tem? Seja qualquer crise, seja emocional, seja espiritual, seja financeira, seja aquela doença que bate à sua porta, como que você tem se comportado, como você tem enxergado, como você tem olhado para as coisas. Mostra também sobre o nosso compromisso. O nosso compromisso diante do Senhor. Paulo estava dizendo o seguinte, está acontecendo tudo isso comigo, mas eu não tenho abandonado ao meu Deus. Eu não tenho distanciado do meu Deus. Um compromisso com o Senhor. Quantos que na primeira dificuldade começam o quê? Diminuir o compromisso com o Senhor. Começam a questionar o compromisso com o Senhor. Começam, não vou tantas vezes mais na igreja, por quê? Eu estou com lutas, eu estou com dificuldades. Eu preciso gastar mais tempo. Ah, mas não é assim. O que tem revelado o seu compromisso na hora da dificuldade diante de Deus? Você tem se firmado, você tem buscado, você tem se comprometido mais com o Senhor? Eu aprendi isso quando eu era bem jovem ainda. Eu estava num
num sábado, numa programação dos jovens da igreja, e eu era aquele que sempre chegava primeiro, antes da igreja abrir, já estava lá, e participamos, uma atividade. Aí quando eu cheguei em casa, eu recebi uma notícia. A notícia era o seguinte: entrou um ladrão em casa e tinha roubado o meu aparelho de som. Aqueles que são aí da minha época lembram o 2 em 1. Aquele aparelho que a gente carregava para a rua, levava tudo quanto é lugar. E eu custei ganhar aquele aparelho. A primeira coisa que eu fiz, falei assim: ó Deus, eu não estava na bagunça, eu não estava na gandaia, eu não estava distante do Senhor, eu estava lá na tua casa e o Senhor deixou que levasse aquilo que eu queria tanto. Sabe aquela pergunta que a gente fala assim, mas por que comigo? E quando a gente fala assim, por que comigo, você quer dizer, podia acontecer com qualquer outro. Isso é orgulho, por que não comigo? Eu aprendi muito novo, porque aquilo ficou na minha cabeça, eu falei assim, Senhor, o Senhor não prometeu cuidar das minhas coisas? O Senhor não prometeu cuidar da minha vida? Por que isso aconteceu? Quero dizer o seguinte, que eu percebi que o meu compromisso tinha que ser maior do que qualquer crise na minha vida. E só fechando, não é que eu consegui de volta o aparelho, Deus abençoou, foi um milagre. Outra hora eu conto isso. Deus abençoou, mas eu aprendi a duras penas. O meu compromisso tinha que ser, eu não podia negociar com Deus. Eu tinha que estar na casa dele, eu estaria servindo, estava louvando e pronto. Não importa. E quando a gente olha a história mostra isso de muitos servos do Senhor, a história mostra a cada dia, e o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: não questiono porque eu estou sofrendo. Eu tenho vivido para o Senhor, eu tenho buscado o Senhor, eu tenho servido vocês. Isso não vem desqualificar a minha vida. Eu queria já pensar sobre isso. Não pense que você é desqualificado porque as coisas estão difíceis na sua vida. Não pense nisso. O que te qualifica é o seu compromisso com o Senhor, servindo ao Senhor. Tudo mais é tudo mais. Tudo é dessa terra. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Não esquenta a cabeça, não. Sirva ao Senhor. Vai mostrar também as nossas lutas e dificuldades. Elas irão mostrar a minha santidade diante das minhas atitudes, o meu relaxamento do padrão. Há quantos diante das dificuldades já começam a parar de orar? Já começa a andar em rodas de escarnecedores, em rodas que não deveriam andar, porque não querem obedecer tanto quanto obedeciam antes. Mostra então que a nossa estabilidade, mostra então a nossa confiança na hora da crise. Muitas vezes nós não vamos entender, mas existe uma lição sempre diante da crise. E as dificuldades nos ensinam muitas coisas. E é isso que o apóstolo Paulo vem nessa noite aqui nos falar. Vem Deus nos mostrando aí sobre a nossa fragilidade humana. O versículo 7 fala: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. E se olharmos o versículo 6, nós vamos ver que o tesouro é o que? É Cristo, o conhecimento de Cristo. Cristo em nossas vidas, para que a excelência do poder não seja de Deus, que seja de Deus e não de nós. O mundo, com certeza, quando eu falo mundo, falo pessoas, vão procurar ver algum tesouro em você. Quando as pessoas te buscam, quando as pessoas conversam com você, quando as pessoas querem saber sobre a sua vida, elas querem o padrão dessa terra. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Falou assim, para com isso. Não aceite esse tipo de pensamento. Primeiro, por quê? Porque vocês são vasos de barro. Naquela época havia dois tipos de vaso.
aquele vaso que ficava ornamentando a casa, um vaso bonito. E havia um vaso de barro onde se colocava ali o lixo. E sabe que se usava um costume seguinte, muitas vezes, de esconderem os tesouros que as pessoas tinham, as joias, alguns bens, dentro daquele vaso de barro. Porque se chegasse algum ladrão, ele ia olhar, já sabia da cultura, falava assim, aquilo ali é só de lixo. E a pessoa escondia ali. E o apóstolo Paulo faz menção ao seguinte: vocês são vaso. Isso que nós devemos começar sempre a pensar em nossas vidas. Nós somos vasos. E aí, primeira coisa é o seguinte: o povo de Deus é vaso de barro. Não sou eu apenas, não é você apenas. Somos todos. Então não existe o que? Ninguém melhor no reino de Deus. Não existe ninguém maior no reino de Deus. Somos todos iguais. Existe sim aqueles que deixam Deus quebrar, Deus moer, Deus mostrar. E a nossa formação, com certeza, só pode vir do Senhor, porque Ele é o oleiro e nós somos o quê? O vaso. Se nós queremos ter uma formação cristã, maturidade para enfrentar as crises, a única formação vem do Senhor. Não tem outra formação, não tem outra maneira. E assim diz o texto: quando nós buscamos ao Senhor, quando nós entendemos que somos barro, vai ser quebrado, e as pessoas vão achar o que em nós? Vão achar Cristo em nós. O apóstolo Paulo agora está falando o seguinte: não importa a crise, não importa a luta, não importa a aflição, não importa as dificuldades dessa vida. Quando alguém quebrar, quando as dificuldades quebrarem em você, o que vão achar em você? O quê? É Cristo Jesus. É o amor a Deus. Ele estava dizendo o seguinte: é isso que vocês acham em mim. Eu estou sofrendo, eu padeço, mas vocês só encontram em mim Cristo. Meus queridos, o que as pessoas têm encontrado em nossas vidas? Qual é a nossa maturidade cristã? Não importa o que você esteja passando, não importa a sua luta, você tem Deus na sua vida, você tem o tesouro maior na sua vida. Você é barro mesmo, eu sou barro. Mas o Senhor faz isso para que a glória deles, o quê? Seja manifesta. Não está desqualificado aquele que passa o quê? Por crise. Não está desqualificado aquele que passa por luta. Pelo contrário, este tem uma grande oportunidade de mostrar ainda mais o amor do nosso Deus. Outro ensinamento que observamos aqui é a esperança. No verso 8 e verso 9 nos mostra isto. Então, Cristo não é uma segurança contra a tempestade apenas, mas o Cristo é uma segurança dentro da tempestade. É a nossa certeza. Você tem esperança em Cristo ou você tem um medo dentro de você? Quando vem a tempestade, como é que nós ficamos? Lembra dos dois fundamentos? Nosso compromisso tem feito realmente uma vida cristã alicerçado na rocha, na tempestade, ela não vai abalar, ou nós não temos alicerce nenhum e afundamos. O salmista, Davi fala: em paz me deito, logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me faz repousar seguro. Salmo 4, versículo 8, e ele fala isso quando ele estava o quê? Fugindo, quando ele estava sendo perseguido. Ele tinha essa certeza. Meus queridos, nosso diferencial nesta terra é Cristo Jesus. As mesmas tempestades vão bater na nossa vida que servimos ao Senhor e na vida daquele que não serve ao Senhor. A única diferença é que nós não vamos ficar abalados. Não importa o que vier, por isso que está dizendo aí, não importa, jamais o que? Desanimados. Outro ensinamento, somos o que? Testemunhas de Cristo. Diz o apóstolo Paulo o seguinte: nós devemos morrer
Cada vez mais que nós morremos para este mundo, morremos para a nossa própria vontade, morremos para os nossos desejos, Cristo Jesus é manifesto. Anunciamos o quê? O Evangelho de Cristo. Nós somos chamados para anunciar o Evangelho de Cristo. Mas quando? Talvez nos nossos dias há muitas pregações, há muitos ensinos que falam assim, quando tudo está bem. Quando você pode mostrar o que? Prosperidade, quando você pode mostrar fartura, quando você pode mostrar uma saúde 100%, você está qualificado para falar do Evangelho. E diz as Escrituras que não. Pelo contrário. Nós estamos o quê? Esvaziando de nós mesmos. Nós morremos para os desejos dessa terra, para que o Evangelho alcance pessoas. Quantas pessoas precisam ouvir o Evangelho? Quantas pessoas que você conhece que necessita ouvir o Evangelho? Eu digo essa noite que você não está desqualificado pelas suas lutas. Pelo contrário, você pode mostrar que Deus tem dado força para você passar diante o quê? Das tempestades, diante das dificuldades. Deus continua agindo e agindo sempre. Amém? Eu gosto muito de um momento na igreja, quando a gente pode contar, né? A gente pode falar aquilo que Deus tem feito o quê? Em nossas vidas. E esse momento não é só um momento quando um irmão é chamado à frente. É um momento para que eu possa o quê? Compartilhar com meu irmão. Quando eu encontro meu irmão, eu sei que os dias são difíceis, que não temos essa possibilidade tanto de conversar, mas vai voltar. O momento de você poder, ao término do culto, ou antes do culto, ou em outro momento durante a semana, você conversar com o seu irmão e falar o seguinte: Deus tem feito isto na minha vida. Deus tem realizado isto na minha vida, anunciando o amor de Deus. O apóstolo Paulo fala que a maturidade na crise nos leva o quê? A adoração ao nosso Deus. As dificuldades nos levam o quê? Louvarmos mais ao Senhor. Fazemos como a águia diante da tempestade, usando o vento para que possa subir acima dela e estar protegida. Não importa, querido, as lutas e dificuldades, é momento o quê? De adorar o Senhor. É fixarmos os olhos diante do Senhor. É estarmos sabendo que Deus peleja a nossa luta. É mostrarmos quanto que nós o quê? Amamos o nosso Deus. Quanto que nós realmente estamos felizes por servirmos ao nosso Senhor. Independente do que esteja o quê? Acontecendo nas nossas vidas. Nós somos chamados o quê? Adorarmos ao nosso Deus, adorarmos ao Senhor das nossas vidas. Por isso que a convocação é para todos chegarem o quê? E adorando ao Senhor, uma reação diante da ação de Deus. Eu creio que você acredita que a semana que passou, Deus cuidou de cada dia da sua vida, de cada momento, de cada acontecimento da sua vida. Nesse dia aqui, domingo, começando a semana, você veio aqui como reação do que Cristo fez, que Deus fez, que o Espírito Santo te alimentou, te orientou durante esta semana. Queria finalizar com o versículo 16, 17 e 18 da segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4. E para finalizar, eu queria que todos nós lêssemos juntos. Vamos ler? Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. Amém. Amém. Queridos, há um termo na missiologia que eu gosto muito, que é a sequência da vida cristã, que usamos o seguinte: agora é hora de Atos capítulo 29. Agora é hora de Atos 29. Mas só que a gente sabe que Atos dos Apóstolos vai até o capítulo o quê? 28. 29 agora, eu e você. É a igreja. Agora é a hora da nossa história. O apóstolo Paulo viveu a dele. Ele sofreu, mas ele falava assim, ó, quanto mais eu apanho, mais eu estou o quê? Mostrando Cristo. Mais eu confio no Senhor. A nossa história está sendo contada também. E que as pessoas olhem para nós, possam ver o quê? Ver Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Ó Deus, diante da Tua palavra, Senhor, realmente é um grande desafio nos comportarmos com fé, com esperança, com compromisso diante das crises. Mas chega, Deus, de sermos meninos, ó Deus, pensarmos como meninos, falarmos como meninos, ó Deus, sentirmos como meninos, ó Deus. Queremos ser, Senhor, realmente maduros, ó Deus, adultos, ó Deus. Fortalece, Senhor, a nossa fé. Nos dê, Senhor, sentido, Senhor. Pai amado, que jamais possamos pensar que estamos desqualificados de pregar a Tua palavra. Meu Deus, jamais, Senhor, possamos esquecer que somos vasos de barro e que o tesouro maior é Cristo Jesus. E que somos frágeis, mas aí sim que estamos fortes. Aí sim, Senhor, que o Teu nome será sempre glorificado, exaltado nessa terra. Em nome de Cristo. Amém.